Quem está conectado aqui com a gente para explicar o que significa, né, e o que sinalizam todos esses dados econômicos que acabamos de passar é o Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, que está aqui com a gente. Boa noite, Jason. Primeiro eu queria que você explicasse sobre essa questão do IPCA 15, né? Se era um número já precificado aí pelo mercado, pode se alinhar ao Boletim Focus em breve. Qual a análise que você faz, hein, Jason? Boa noite e mais uma vez prazer em tê-lo aqui no RN. Boa noite, mais uma vez obrigado pelo convite. Só uma correção, eu não estou na Infinity faz um ano já. Já passou de um ano que eu saí da Infinity. Então vamos corrigir a informação. Onde é que você está atualmente, Jason, por favor? Eu estou agora no portal Moneyou. Portal? Moneyou. Moneyou. Feita a correção. Isso. Desculpe a nossa falha, Jason. Vamos lá. Imagina. Bom, o IPCA ele veio um pouco acima das expectativas da mediana do mercado, ou seja, havia ali uma expectativa de um número um pouco mais modesto, de uma descompressão, ou seja, de uma desinflação maior quando se observado em relação à medição anterior. A medição anterior ela foi alta, ela carregou muita coisa importante, mas alguns pontos a se considerar, até pelas defasagens das informações, que a gente vê que acaba acontecendo bastante isso. Em relação ali ao IPCA 15, nós temos uma pressão muito alta de alimentos e, ao mesmo tempo, quando você observa a inflação, que nós chamamos, economistas chamam de subjacente, e é popularmente conhecido como núcleo de inflação, ou seja, excluindo alimentação e também excluindo energia, esses dois itens excluídos, você tem uma inflação de serviços começando a aliviar um pouco mais, retirando parte das pressões que eram observadas na inflação anterior. Ao mesmo tempo, diferente do que foi citado na ata do Copom, você vê uma pressão maior de alimentos, isso tudo por questões climáticas, algumas questões sazonais, algumas fora das expectativas, que acabam impactando. Você tem alguns pontos ali de melhora, como, por exemplo, óleo de soja, algumas coisas que na cadeia acabam sendo positivos, mas, ao mesmo tempo, esses impactos, eles não são, vamos dizer assim, é difícil você retirar esses impactos de alguma maneira em termos das medições de preços por conta exatamente do caráter que nós chamamos de headline de inflação, ou seja, a inflação somada. A ata em si, ela tem algumas características importantes. Ela foi, ao mesmo tempo, o que a gente chama de mercado financeiro hawkish, ou seja, ela tirou sinais de possíveis cortes mais profundos de juros daqui em diante, inclusive podendo sinalizar o fim do processo, e se choca de novo, como a gente diz, a defasagem entre os dados, com o relatório Focus, como nós observamos aí, que fala de uma Selic a 9% no final do ano, mas se considerarmos os sinais emitidos ali pelo Banco Central na ata, muito provavelmente nós não vamos chegar aos juros a 9%, 50 basis points acima, pelo menos 9,5% é o que deve se chegar de juros neste ano no Brasil. Ou seja, é um cenário bastante complexo e essas complexidades elas mudam com uma constância muito grande. Se observar agora, que precisa se observar agora, é como os núcleos de inflação, ou seja, a exclusão de alimentos e energia, que inclui também transportes, vão se comportar de agora em diante, que é isso que vai dar o mote para o Banco Central, junto com a questão fiscal, para conseguir aprofundar nos cortes de juros. Você citou a questão dos alimentos, né? É verdade que talvez seja o setor mais difícil, né, de a gente fazer uma previsão por conta da sazonalidade, enfim. Agora, em relação aos outros setores, você falou também transporte, combustíveis, né? Você acha que os alimentos ainda são o que mais preocupam a inflação, pensando no segundo trimestre, né? E em relação à ata, o Copom sinaliza o corte de 0,5 ponto percentual agora em maio, né? Mas não diz que isso vai seguir nos próximos meses, né? Isso não quer dizer também que pode continuar com 0,5%, apenas uma sinalização, é isso para deixar claro, Jason? Sim, ele pode inclusive reduzir esse corte, reduzir o ritmo desse corte e parar antes do que a mediana do mercado está apontando, que é 9%. Então, os sinais são muito importantes quando exatamente a autoridade monetária começa a dar esse tipo de cautela. O contexto internacional também existem complicadores por conta de questões climáticas, ou seja, nós tivemos um verão que foi excessivamente quente, ajudou algumas culturas, atrapalhou a outras, mas previsões aí de questões de Laninha, El Niño, de todas as questões climáticas, dizem que podemos também ter um inverno no hemisfério sul bastante severo.
E o hemisfério e um inverno severo no hemisfério sul se converte, obviamente, também em questões de pressões de preços de alimentos. E aqui no Brasil também se converte em preços de transporte por conta da cana. Então, tudo isso, de alguma maneira, fica interligado. Mas o importante também é se considerar aqui no Brasil que o componente fiscal ele ainda é um fator preponderante no avanço do ciclo de corte de juros por parte da autoridade monetária. Ou seja, se o governo não melhorar os sinais que ele tem emitido em termos fiscais, principalmente nesta possível necessidade de revisão da meta para mais um ano de uma meta de gastos negativa, ou seja, de déficit fiscal, e a promessa seria de um déficit zero, pelo menos em nível primário, o mercado reage com pressões nos vértices mais longos da curva de juros e essa reação faz com que, obviamente, fique mais difícil para o Banco Central perpetuar o ciclo de corte de juros de maneira mais intensa. Jason. Ou seja, o cenário continua complexo. Eu só tenho mais 30 segundos, mas é importante essa pergunta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que o governo deve revisar a projeção do crescimento da economia para 2025, talvez até repetindo 2,9% ou perto de 3% o que aconteceu em 2023. Ele está sendo muito otimista? O que dá para dizer? Considerando que nós estamos ainda no começo de 2024, sim, ele está sendo muito otimista. Talvez ele conte com essa questão dos juros estarem mais baixos, de alguns investimentos que eles esperam conseguir fazer na economia, mas a gente sabe que essa fórmula está um pouco ultrapassada, tem que se tomar muito cuidado com a perspectiva disso, principalmente na montagem do orçamento, que leva em consideração projeções de crescimento econômico. Perfeito. Nós conversamos com o Jason Vieira, que agora está na... Maneio. Obrigado, Jason, mais uma vez pela participação aqui. Até uma próxima. Boa noite, viu? Boa noite, até a próxima. Valeu, um abraço.